Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente por problemas de saúde, né? Eu hoje vou acompanhar meu filho numa consulta e como é um encaixe, eu tô, né, a tarde toda meio que à disposição do médico, né? E infelizmente não vou conseguir estar aí presencialmente. A professora Claudete está me substituindo nas duas primeiras aulas. E o professor Fortuna levou vocês aí para o laboratório de informática para a gente trabalhar, a partir desse vídeo, a montagem de circuito séries e circuito paralelo, tá? Lembrando, né, vamos lá dar uma relembrada no que a gente tinha visto na aula passada, na parte de teoria, né? Vou colocar um comparativo aqui, né? Vou colocar a série de um lado, do outro lado, vou colocar o paralelo. O que a gente tinha lá no sério? A gente tinha uma associação em que existia apenas um ponto em comum para os dois resistores, né? E a gente poderia transformar isso daqui em um equivalente. A gente poderia jogar esses dois resistores fora, por exemplo, RA e RB, e substituir ele por um só, que a gente costumou chamar de REC, de resistência equivalente. E aí, para denotar que ele é sério, eu ainda coloco um Szinho aqui, tá bom? E como é que eu calculo, professor, esse REC? A gente fez um pouquinho disso na aula passada. REC, série, é RA mais RB. Tá? E no paralelo? No paralelo, a gente tem dois pontos em comum entre uma dupla de resistores. A gente tem alguma coisa parecida com isso daqui, né? Ou alguma coisa parecida, por exemplo, com isso daqui. Tá? Eu vou chamar de RB, aqui eu vou chamar de RA. Tá? Quais são os pontos em comum? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui em azul, eu tenho dois pontos em comum entre o RA e o RB. Aqui é a mesma coisa, tá? Tem pontos em comum. Então, eu consigo pegar esses resistores aqui e substituir por um só, que é o meu equivalente novamente, tá? Só que, para calcular esse equivalente, a gente tem uma fórmula diferente. O REC P de paralelo, tá? A gente tem, na verdade, uma variedade de opções, né, para calcular o REC P. A fórmula que funciona para todos os casos é aquela das frações, tá? Que exige um pouquinho mais de matemática nossa, né? Ela é mais chatinha na hora de resolver, tá? 1 sobre RA mais 1 sobre RB, tá? A gente tem outras duas fórmulas, né? Vou colocar aqui como opção A, apenas 2 resistores, tá? A gente tem uma fórmula que a gente costuma chamar ela de produto pela soma, né? Até coloquei um P2 aqui para lembrar que são só para dois resistores. RA vezes RB dividido por RA mais RB. Tá? E uma segunda opção, resistores de mesmo valor. Tá? A REC P. Eu coloquei acho que um sinalzinho assim de igual ou um izinho, não lembro mais.
é igual a valor do resistor dividido pelo número de resistores. Bom, com isso, a gente, né, acreditou que isso funcionava e não foi para o laboratório olhar, né? O que a gente vai fazer hoje é justamente ver como isso funciona, tá bom? Com o auxílio de uma ferramenta que eu já ia apresentar para vocês, independente da gente estar no formato online ou não. Essa ferramenta aqui que é muito rica, é o Tinkercad, ele é gratuito, vocês precisam fazer a inscrição lá no Moodle, ou se o Moodle ainda estiver fora do ar, eu mando o link no grupo da sala. Tem um passo a passo de como você se inscreve no Tinkercad e também uma relembrada de como a gente usa a Protoboard, tá? Tudo isso é do canal de monitoria do ano passado, então lá tem bastante vídeo interessante até para montagem de circuitos mesmo. Qual que é a ideia de tirar vocês, né, do laboratório que vocês amam, né, adoram cortar os fios lá, ficar nervoso, o multímetro não funciona, né, mas vocês gostam. Qual que é a ideia? No laboratório, infelizmente, a gente tem que trabalhar em duplas e até mesmo em trios, tá? Então, muitas vezes acontece de sempre o mesmo colega quem descasca o fio, sempre o mesmo colega quem mede, sempre o mesmo colega quem monta. E aqui no laboratório de informática, vocês têm, né, o kit inteiro só para vocês. Claro que você pode conversar com seu colega do lado, né, tirar dúvidas, chamar o Fortuna, chamar o monitor, mas você tem a oportunidade de fazer isso sozinho, tá? Você tem a oportunidade de montar com seus próprios recursos. E é muito importante que você saiba fazer isso de forma solitária, tá? Então é um treino, a gente está começando hoje. Como é que a gente faz, professora? A gente vem aqui no Tinkercad, tem 4 tipos, né, de projetos. Em eletricidade a gente vai usar sempre circuitos. Vamos criar um novo circuito. Ele vem aqui branco, né, em branco. Nessa parte aqui a gente tem os nossos componentes. A gente já conhece o resistor, já conhece o LED. Pulando aqui para baixo a gente tem uma placa de ensaio, que é a nossa protoboard. E se a gente procurar aqui, ó, mais para baixo a gente tem um multímetro, tá? E se a gente procurar aqui, a gente tem uma fonte, tá? Bem parecida com o do laboratório. Então, já vou acrescentar a fonte aqui, é só clicar e arrastar. Apertei o X para voltar, né, para os componentes anteriores. Vou colocar uma protoboard. Professora, ela tá estranhona, né? Não gostei dela assim, não. Esse botão aqui serve para a gente rotacionar, tá? Eu rotacionei ela para ela ficar na orientação que normalmente a gente usa. O que mais que eu vou precisar? Provavelmente vou precisar de multímetro e de resistor. E os meus fiozinhos, meus jumpers, meus condutores, como que eu faço para criar eles? Simplesmente clicando, você não vai mais precisar descascar nada. Olha que beleza. Então você clica, se você clicar num lugar, por exemplo, negativo, e clicar num dos furinhos aqui da protoboard, ele já linka, né? E fica uma coisa feiozona assim, né? Você pode fazer uma coisa mais chique e deletar, né? Começar de novo. Fazer ele organizadamente, né? Ficar uma coisa bonitona, alinhada. Olha só. Aí você pode arrastar esses pontinhos para ele ficar bem bonito. Você pode vir aqui e colocar um preto, né? Você pode fazer a mesma coisa para a parte positiva. Lembrando que a gente sempre usa, né, as duas colunas lá da protoboard para alimentação, né, e elas são ligadas na vertical. Vou colocar um vermelho, né, para cá. Beleza. No meu circuito eu vou escolher, por exemplo, o azul. Tá? Vou colocar um resistor aqui. Posso colocar um resistor assim? Posso, porque aqui nessa parte do meio, né, a hora que eu até coloco o cursor aqui em cima, ele mostra a ligação, ele mostra esses pontinhos aqui, né, verdes, que me falam que esses terminais estão ligados. Então, a linha 5, deixa eu ver se a gente dá um zoom aqui, a linha 5, ela não está ligada à linha 9, né, aqui eu consigo, né, de fato, alimentar o meu
resistor, né? Vou ligar aqui, positivo no de cima, negativo no de baixo, por uma questão de acho mais bonito. E vou iniciar minha simulação. Professora, não aconteceu nada. Calma, né? Você tá nervoso. Vamos lá. Vamos colocar um multímetro. Lembra que a gente mediu tensão, né? Como que a gente media tensão? A gente pegava o positivo do multímetro, colocava ele ligado à parte do resistor que estava ligado ao positivo da fonte, né? Então, vou colocar mais próximo ao positivo da fonte, né? Vou colocar esse daqui de vermelho e ligava o negativo à parte do resistor que estava mais próxima à parte negativa da sua fonte. Vamos iniciar a simulação, que é a hora que como se eu ligasse a tomada do meu simulador, tá? Iniciar a simulação. Aqui eu estou medindo a tensão, tá? Professora, quero medir, por exemplo, a corrente. Posso clicar aqui? Até pode. O Tinkercad, ele é meio, né, assim, incorreto, né? Coloquei amperagem aqui, mas a gente sabe que é corrente, tá? Coloquei aqui na amperagem. Professora, ele até conseguiu medir, mas o que a gente aprendeu na sala de aula? Podemos medir assim com o nosso multímetro? Não podemos, tá? Então vamos voltar aqui para a tensão e vou colocar um outro multímetro para medir a corrente. Bom, como é que eu meço corrente? Alguém lembra? A gente precisa abrir o circuito. A gente precisa cortar a ligação, por exemplo, do resistor ao negativo ou do resistor ao positivo, para colocar o nosso multímetro ali no meio, né, para ele medir corrente. Então, eu vou deletar. Opa! Ctrl Z costuma funcionar, graças a Deus. Vou deletar somente esse jumper, tá? E vou ligar, por exemplo, o meu positivo. Opa, não era aqui que eu queria você, não. Positivo aqui. Tá? E o negativo em alguma outra parte aqui da minha protoboard, de forma que eu ligue essa linha que está o negativo ao negativo da minha fonte. Tá? Vou colocar esse aqui de azulzinho de novo, porque isso aqui é o meu circuito, né? Vai do azul, entra no resistor, vem aqui pro meu multímetro que está em amperes, tá? Ele está medindo amperes, medindo corrente. E vem aqui para o negativo, passa pelo jumper azul e volta aqui para a minha fonte, tá? Então, é esse o circuito que a gente acabou de montar. Vou vir aqui colocar em amperes. E agora sim, eu estou medindo 5 volts e 5 miliamperes. Por quê? Aqui, se eu clicar no meu resistor, eu vi que ele é de 1 kΩ, tá? Vamos mudar isso? Vamos mudar isso para, sei lá, meio quilômetro. Olha só, continua 5 volts, porque a tensão da minha fonte, né, ela não mudou, mas naquele U é igual a R vezes I, eu acabei de mudar o R, né, para meio quilômetro, 500 ohms. Então, eu tenho uma mudança na corrente, bom? O que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer uma prática em que a gente vai montar um circuito série e montar um circuito paralelo e fazer medidas de corrente, tensão e resistência equivalente. Bom, essa prática eu vou mostrar para vocês o roteiro dela, tá? Vou deixar um roteirinho com vocês para vocês preencherem. Vocês vão criar uma tabela. Depois na outra aula, né, a gente vai analisar essa tabela aí criando gráficos. E para exemplificar o que a gente vai fazer, eu vou fazer um exemplo, né, dessa prática com o circuito série, outro com o circuito paralelo, tá bom? Então aqui a gente apresentou o Tinkercad,
Ah, professora, faltou medir resistência, tá? Para medir a resistência, a gente lá no laboratório, a gente desconectou a fonte, né, do nosso circuito. O que eu faço para medir resistência? Vou colocar mais um multímetro aqui, tá? Eu ligo, né, o meu multímetro, vou deixar ele aqui de verde, né, só para não confundir vocês. Vou deixar ele aqui de verde. Esse daqui é o multímetro que a gente está usando para medir resistência. Então, eu vou vir aqui e mudar para o modo resistência. Então, ele mede aqui 500 ohms, tá bom? Para medir resistência, a gente coloca uma tensão bem pequenininha, por isso que está aparecendo essa tensão aqui, tá bom? Mas a ideia é que a gente meça a resistência antes de colocar os outros multímetros, a resistência equivalente. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Voltando aqui para o meu bloco de notas. Eu quero montar com vocês um circuito série, primeiramente. E nesse circuito, o que a gente vai ter nele? Um resistor A, um resistor B. Esse aqui vai ser o meu RA, esse aqui vai ser o meu RB. Tá? Esse aqui eu vou colocar para 1,2 kilo ohms. Esse daqui eu vou colocar ele para 3,3 kilo ohms, bom? E depois que eu medir a resistência equivalente, eu vou colocar uma fonte aqui e vou variar o valor da fonte, tá bom? E a gente vai preencher uma tabelinha, né, contendo o seguinte: tensão da fonte, corrente da fonte. Isso tá aonde, professora? Vem aqui, ó. Vai mostrar pra gente. O que mais? Eu vou precisar da tensão no RA, da corrente no RA, da tensão no RB e da corrente no RB, tá? O recurso de linha reta aqui, porque a professora não consegue fazer linha reta no computador. A gente vai fazer isso aqui, ó. Para 1 volt, aqui vai ser sempre em volts, né? Aqui vai ser em miliampere. E todas as tensões em volts, todas as correntes em miliampere. 1, 2, até o 10. Bom? Como é que a gente faz, né, para montar um circuito sério? Tá? O que a gente tem que sempre lembrar do tal de circuito sério, gente? Ele tem apenas um ponto em comum entre os resistores. É justamente esse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto X. Bom, vamos voltar lá para o nosso Tinkercad. Para a gente criar um novo circuito, a gente clica aqui nesses quadradinhos, volta para essa tela e vamos lá, criar novo circuito. Ele sempre dá esses nomes bizarros, tá? Aqui, ó, coisa do software, a página. Então, vou adicionar de novo minha protoboard. Acho que eu adicionei duas, peraí. Adicionei. Professora, comecei a desenhar a linha e não queria desenhar. Aperta o botão ESC, tá? Professora, não tô achando que eu adicionei. Rola o mouse para dentro e para fora, tá? Quero recentralizar.
clica e arrasta. Bom, vocês vão pegando a manha. De novo, né, professora? Você criou uma coisa que você não queria. Acontece. Então, vou girar minha placa. E eu quero 2 resistores, tá? Vou já então colocar 2 resistores e vou configurar esses resistores. Um valor de 1,2 kg e outro 3,3. Então, clico aqui no primeiro, aqui tem que ser sempre o ponto, tá? 1,2. Aqui, 3,3. Bom, viu que mudou as cores? O que identifica o nosso resistor é justamente a cor dessas linhas, né? A gente vai ter uma prática sobre isso em breve. Toda vez eu prometo, né? Mas a gente vai ter. Então, eu coloquei aqui um resistor e eu preciso colocar o outro resistor em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar. Desde que, muito importante, eu tenha uma conexão entre um terminal do primeiro resistor e um terminal do segundo resistor. Então, para isso, eu vou pegar um jumper e vou ligar a linha que está o primeiro resistor na linha que está o segundo, tá bom? Aqui eu já estabeleci com esse fiozinho, com esse jumper azul, a conexão. Professora, podia fazer diferente? Pode. Você pode vir aqui, colocar o seu resistor diretamente, né, na mesma linha, tá bom? Eu aconselho vocês a colocarem aqui, pelo menos no Tinkercad, separado para facilitar na hora da gente colocar os nossos multímetros, tá? Então, eu vou continuar com eles separados. Vou colocar um aqui, o outro aqui. Vou colocar uma ligação daqui até aqui, tá bom? E agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é medir a resistência equivalente, tá bom? Então, eu vou ligar o meu negativo. Por exemplo, aqui na parte de baixo, tá? O meu positivo aqui na parte de cima. Tá? Iniciar minha simulação. A tensão não está aparecendo nada. Realmente não vai aparecer. Agora vamos medir a resistência. Opa, a resistência deu 4,5 km. Vamos ver se está coerente? Dá uma olhada aqui. Como que a gente calcularia a REC em uma associação série? Seria a soma RA mais RB. RA vale 1,2 km, ou 1.200 ohms. RB, 3,3, ou 3.300 ohms. Isso, de fato, dá 4.500 ohms, ou 4,5 kΩ. Bom? Joia, tá? Consegui medir a minha resistência equivalente e bateu com as minhas contas. O que eu vou fazer agora? Vou alimentar o meu circuito. Preciso de uma fonte. Vou colocar minha fonte aqui, tá? Vou fazer aquela ligação novamente, tá? Do positivo e do negativo. Vermelho. Vou alimentar o meu circuito do positivo para o primeiro resistor, do negativo, o segundo resistor para o negativo. Beleza. Tá? Agora, só para a gente não ficar com uma tela muito cheia, eu vou deletar esse multímetro, tá? E vou acrescentar um multímetro para fazer a medição da corrente. Opa, alguma coisa aconteceu? Pronto, voltei. Vou fazer acrescentar um multímetro aqui para medir a tensão e outro para medir a corrente. Tá? Lembrando, como é que a gente liga para medir tensão? O positivo, né?
próximo ao terminal mais próximo da fonte positiva, tá? O negativo próximo ao terminal do resistor mais próximo à parte negativa da nossa fonte. Bom, eu liguei o primeiro multímetro. Professor, e agora para ligar a corrente? A corrente, a gente vai medir ela depois do resistor, tá? A gente precisa abrir o circuito. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, além de excluir essa ligação aqui, é excluir esse jumper azul, tá bom? E eu vou ligar o positivo aqui, tá? Aqui. Vermelho. E o negativo, eu vou ligar justamente no meu próximo resistor. Por quê? Agora, a corrente, ela vem desse resistor, entra no meu multímetro que está medindo corrente e vem aqui no meu outro resistor. Então, ao invés de eu usar aquele jumper, eu estou usando o próprio multímetro para fazer essa conexão, tá bom? Vamos iniciar a simulação. Aqui não está aparecendo nada porque está em tensão, então aqui a gente coloca em ampere, tá? E a gente, né, obteve aqui um valor para tensão e um valor para corrente. Depois da nossa avaliação, a gente vai retomar isso daqui e vai entender por que isso acontece. Antes, quando eu tinha um resistor só, o que acontecia? O valor de tensão da fonte era igualzinho o valor de tensão do resistor. O valor de corrente na fonte era igualzinho. Opa, aqui ainda é igual. A gente vai ver por que isso acontece, tá bom? Por isso que a gente vai fazer essa experiência. E vocês vão repetir exatamente isso daqui para parte do segundo resistor. Então, eu vou fazer isso um pouquinho mais rápido, tá? Ctrl V. Aqui eu vou medir tensão, tá? Um pouquinho mais feio, porque senão a gente vai ficar muito tempo fazendo isso, tá? Aí na casa de vocês eu espero beleza, tá bom? Não façam assim. Aqui eu vou medir corrente. Aqui o negativo eu posso colocar em qualquer lugar, desde que eu conecte esse lugar ao negativo da minha fonte, que era o que aquele fiozinho azul estava fazendo, se vocês lembrarem, tá? Então, iniciar a simulação. E aqui, olha só, eu tenho 1,33 mais 3,67, opa, deu 5. Então, os 5 volts da fonte estão distribuídos aqui, né? Já a corrente da fonte é a mesma nos dois resistores. A gente vai estudar por que isso acontece, mas um pouquinho mais para frente. Hoje eu quero que vocês façam isso, medir com 5 volts. Opa, lá na minha tabela, na verdade, pedia para medir com 1 volt. Depois, viu que mudou aqui? Deixa eu só... Ah, meu Deus. Aí, pronto. Eu mudei para 1 volt, mudou aqui a tensão, a corrente, a tensão e a corrente. Coloquei 2 volts, mudou de novo. O que eu teria que fazer aqui, ó? Por exemplo, deu 2,67 milivolts. Então, eu venho aqui na minha tabela, né? A corrente, vou colocar um ao lado do outro, peraí. Ixi, não vai ficar legal isso. Deixa eu maximizar aqui, ó. Vamos anotar de cabeça os valores. 1 volt ou 1000 milivolts, 222 microamperes. Então aqui, ó, na verdade não está em miliampere, está em micro. Então, para ficar em mili, eu vou precisar fazer uma conversão.
aqui vai ficar 0,222 microampere, tá? Atenção no primeiro resistor, vamos olhar lá de novo. 2,67 milivolts, 0,267 volts. Vou anotar aqui, ó, 0,267 volts. A corrente, a gente vai olhar daqui a pouco, mas deu isso daqui também. Aqui também, 0,222. E aqui embaixo, 0,733 volts. E assim, vocês vão preencher essa tabela inteirinha, né? Depois que você montou o circuito, o que você precisa fazer? Só clicar aqui na fonte e ir alterando a tensão. 1, 2, aí anota os valores. 3, anota os valores, até chegar no 10, tá bom? É isso que eu quero que vocês façam, só que com os valores que estão lá na minha prática. Além disso, lá a gente tem 3 resistores, tá bom? Tô olhando aqui, a gente já tem meia hora de vídeo, né? Acho que mais do que meia hora é muita coisa. Então eu vou parar aqui, né? Vamos fazer só o sério hoje. Vocês têm bastante tempo. Se o Fortuna ver que tá dando tudo certo, ele passa para vocês uma coisa similar a isso, né? Montando o paralelo. E vocês já montam o paralelo. Se não, a gente vai ficar só com série por enquanto e depois a gente faz a parte do paralelo, tá bom? Essa atividade já vai contar como nota lá para o segundo bimestre, tá? Porque vai entrar em conteúdos mais do nosso segundo bimestre. O que eu queria conversar com vocês? Nossa prova está marcada para o dia 20. Então hoje, entre hoje e amanhã, eu vou soltar nossa lista de revisão, né? Nosso conteúdo vai até ali série paralelo. Basicamente, é múltiplo, submúltiplo, primeira lei de Ohm e associação série paralela. Tá? No dia 13, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a lista, né, provavelmente 2 ou 3 aulas, e na outra aula a gente continua aqui com o Tinkercad e vocês me trazem as dúvidas. Tá? Peço novamente desculpas por não estar presente presencialmente, né? É realmente uma questão aí de saúde, eu tentei tirar da tarde de quarta-feira, mas ainda bem que eu conto com os meus colegas, né, professora Claudete, professor Fortuna, e em breve a gente se encontra para repor essa aula da Claudete e continuar esses conteúdos, tá bom? Um grande abraço, fico à disposição de vocês no WhatsApp, no e-mail, bom? A entrega desse roteiro de prática a gente combina, né, na próxima semana presencialmente. Até mais!